5 apresenta Checkup no rádio. Sete horas 42 minutos, confirmando 7h42. Olha, hoje no quadro Checkup no rádio, vamos falar sobre um tema que exige atenção e responsabilidade. O Abril Laranja, mês dedicado à prevenção e combate à crueldade contra os animais. Maus tratos ainda são uma realidade e denunciar é o ato de cidadania. O médico veterinário Robson Góes participa do quadro Checkup no rádio de hoje e esclarece como identificar situações de violência e o que cada pessoa pode fazer para proteger os animais. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez. O que é o Abril Laranja e qual a importância dessa campanha? Marcos, o Abril Laranja é um mês que dedica-se à conscientização dos maus tratos aos animais. Recentemente aí a gente está vendo na mídia, né, nas redes sociais, a questão muito dita todo dia com maus tratos aos animais. Os maus tratos, eles estão sendo mais visíveis em virtude da população de animais nas ruas. Houve um descontrole da reprodução desses animais nas ruas. Houve um grande abandono de animais nas ruas. Eu gosto sempre de dizer que os animais estão na rua não porque eles querem, alguém colocou eles lá. Então, esse abandono, essa reprodução indiscriminada desses animais fez com que a população de animais de rua aumentasse bastante, e essa população de animais de rua, para algumas pessoas, tá? Não é salutar, não é saudável. E, consequentemente, tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. E essas pessoas, muitas vezes, que não gostam, causam aí agressão, causam a morte desses animais. E isso é considerado um maus tratos, tá? A lei sanção, a lei 14.064, promulgada em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro, ela é bastante clara e diz que é crime maltratar animal, crime de detenção de 2 a 5 anos, com pagamento de multa e muitas vezes a perda da guarda desse animal. Porque muitas vezes as pessoas maltratam os animais de dentro de casa mesmo. Quando deixam esses animais sem comida, amarrado no relento, no sol, na chuva, quando não leva um profissional e quando esse animal está doente, isso é considerado maus tratos, se ocorrer uma denúncia, tá? Mas também causar mutilação, atropelar um animal intencionalmente é considerado maus tratos. Você atropelar, ver esse animal atropelado e não socorrer pode ser considerado maus tratos. Você ter aí a intenção em matar, quando muitas pessoas pegam e atiram com espingarda de chumbinho, quando pessoas pegam e colocam veneno para esse animal, e aí por diante. Então isso também é considerado dar um chute, né? Pega uma pedra e joga, isso tudo é considerado maus tratos. Isso aí é passível a pena de 2 a 5 anos de detenção e pagamento de multa. A importante, Marcos, é que esses animais que estão na rua, eles estão sofrendo, né? O interessante é que esses animais, eles sejam capturados, sejam castrados, e o ideal era que fosse adotado. Porém, como a quantidade de animais é muito grande, usa-se a técnica de CID, que é capturar, castrar e devolver. Aí isso daí seria capturar, esterilizar, que seria castrar, e devolver para o local onde esse animal está. E a médio e longo prazo, esses animais eles vão falecendo
e não vai ter a reposição desses animais nos ambientes, fazendo assim o controle populacional daquela determinada área ou daquela determinada cidade. E a gente está observando hoje as políticas públicas se voltando à castração de animais e, consequentemente, essa castração, uma vez eu escutei uma coisa interessante de um político, quando eu fui abordá-lo para pedir a ele para fazer políticas de castração, e ele me disse, vou falar popularmente, né? Ele disse: ovo e útero não morde, quando ele quis me dizer que testículo e útero não mordia, então não necessitaria castrar. Porém, é importante que esses animais eles sejam castrados justamente para a médio e longo prazo não existir a questão de mordedura e, consequentemente, transmissão da raiva, que entendo eu que na época foi o que ele quis se reportar e quis dizer. Entendo as colocações dele na época. Porém, a gente tem que ter a lucidez que hoje é necessário políticas públicas de castração para que essas populações que estão na rua abandonadas, essas populações de cães e gatos que estão abandonados, tenham aí um controle a médio e longo prazo e, consequentemente, a gente diminua os riscos de acidente, diminua o risco de transmissão de raiva, diminua a transmissão de leishmaniose, zoonoses em geral, como também diminua o sofrimento que esses animais estão passando, muitas vezes passando sede, fome, sujeito a serem atropelados e aí por diante, Marcos. É fácil identificar que o animal está sendo maltratado? É fácil sim. Muitas vezes é fácil porque você visualmente você observa um ferimento na pele, você observa um animal muito caquético, muito magro, você observa aquele animal cheio de carrapato, você vai observar aquele animal mancando. É fácil quando o maus tratos ele é visível. Porém, existem maus tratos psicológicos. Pessoas que batem nesses animais e muitas vezes o pelo encobre aquelas lesões, e você vai só escutar aquele animal latindo, ou miando muito alto. Aquelas pessoas que passam 2, 3 dias sem alimentar aquele animal e botam só ali depois de 3 ou 4 dias água e comida, aquela pessoa que deixa aquele animal no meio da chuva, levando chuva, levando sol, amarrado. Isso aí é um maus trato, é um sofrimento, Marcos. Esses daí muitas vezes não são visíveis. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. O ouvinte quer saber o seguinte: o animal acorrentado ou em espaço pequeno configura maltrato? Aí onde está, é uma questão jurídica. Particularmente, eu não considero um maus tratos. Se o animal, por animal está acorrentado. Em São Paulo, se eu não me engano, agora lançaram uma lei que se o animal tiver acorrentado é considerado um maus tratos. Salvo engano, eu tenho essa dúvida, eu acredito que tenha sido no estado de São Paulo. Porém, particularmente eu não considero um maus tratos. É uma questão particular e pessoal minha. Tá? Tem pessoas que se omitem em falar. Eu não me omito, eu tenho minha opinião particular, do mesmo jeito que eu gosto de respeitar a opinião dos outros, eu gosto também que respeitem a minha, tá? Mas se esse animal ele tá acorrentado, no sol quente, sujeito à chuva, tá? Num ambiente que não consegue nem se mexer, enjaulado, eu vou usar até a palavra mais adequada, ele está enjaulado, enclausurado, aí eu considero um maus tratos, Marcos. E às vezes a corrente ela é usada por uma questão de segurança, né? Por uma questão de segurança, por uma questão de conter esse animal para que ele não possa fugir e ir para a rua, para que ele não possa agredir outra pessoa. Muitas vezes esse cão é um cão bravo, então a gente tem de entender o contexto. As pessoas hoje muitas vezes elas acusam, julgam e punem, principalmente nas redes sociais, sem antes procurar saber o contexto e o porquê que está acontecendo aquilo. Então isso aí cabe à autoridade policial investigar e cabe à autoridade judiciária julgar e punir. Eu acho que isso daí é o mais adequado. Que eu ia perguntar. Você acha que as pessoas hoje estão perdendo um pouco o limite
justamente disso, por exemplo, você está vendo ali um animal querendo agredir alguém, você vai lá e você até usa da voz alta, até faz um medo daquele animal e alguém acha que é um maltrato. Você está perdendo um pouco esse limite? Marcos, os extremos são prejudiciais. Eu gosto muito de dizer isso, eu aprendi isso muito cedo. Os extremos são prejudiciais. A omissão em você não fazer nada, ela é extremamente prejudicial. Como também você fazer algo em excesso, como por exemplo, eu vi recentemente uma pessoa que chegou e o animal partiu para cima dele e ele atirou no animal, matando o animal para se defender. Foi considerado um maus-tratos. Era necessário a força bruta? Não era. Isso aí é o que eu estou falando. Não cabe a mim julgar. Cabe à autoridade policial investigar e ofertar ou não ao Ministério Público a denúncia, e cabe o juiz julgar, absorver ou condenar essa pessoa que exerceu essa ação. Então, a gente tem de começar a respeitar o que cada um faz e passar para as autoridades judiciárias o que realmente cabe a cada um. Porque, volto a dizer, infelizmente, hoje, as redes sociais, ela acusa, ela julga, e ela condena ou absolve. Eu não posso dizer porque tem muitas que absolvem também, né? Ela julga e ela pune. Então isso daí, para mim, hoje é o que está passando dos limites, Marcos. Tem pergunta no nosso WhatsApp, doutor Robson: minha Nina faleceu, estou muito triste, mas estou me conformando, né? Quando eu vejo uma pessoa matando um animal, eu sofro muito com isso aí. Marcos, hoje em dia cria-se animal como um ente familiar. Não, quem não sofre não são apenas os seus responsáveis, né? As pessoas que estão dentro do domicílio, ali no seu convívio. Mas também muitas vezes nós profissionais sofremos também. Tanto é que o médico veterinário, ele é a profissão que mais comete suicídio proporcionalmente ao número de animais. Justamente pela carga, pelo sofrimento que o animal, que os profissionais passam, pela perda, pela morte desses animais, muitas vezes por não poder fazer algo mais por aquele animal ou por aquela família, né? Então isso daí também, o profissional médico veterinário, além de ver o sofrimento desses animais e dessas famílias, também sofre em conjunto e muitas vezes é mal entendido, é mal compreendido, muitas vezes é até chamado de mercenário, porque as pessoas querem que o profissional médico veterinário absorva como se fosse São Francisco de Assis, né? E diz: você não tem coração, você não tem caridade, você não tem tudo isso, como se o profissional médico veterinário não tivesse suas contas para pagar, não tivesse seus afazeres, suas famílias, né, suas prestações de conta. Até aproveitei a oportunidade, Marcos, para desabafar um pouco, porque é o que muitas vezes os profissionais médicos veterinários passam no dia a dia das suas clínicas. Como é que a população pode denunciar casos de crueldade contra os animais? Liga para a Polícia Civil, liga para a Polícia Militar, liga para a Polícia Ambiental, que faz um excelente trabalho. Fica aqui meus parabéns à Polícia Ambiental, fica aqui meus parabéns aos agentes que trabalham nessa questão de proteção, às ONGs e tantos outros. Mas a Polícia Ambiental, Marcos, eu não canso de rasgar elogios à Polícia Ambiental, porque faz um brilhante trabalho em questão de apoio e de proteção aos animais, não apenas animais silvestres, mas também aos animais de rua que a gente vê aí todo dia sendo abandonados, sendo judiados. É crime abandonar também. O abandono é considerado também um maus-tratos, Marcos. Existem penas? Existe pena, lei sanção, a principal, né? Tem a lei da fauna e da flora, mas a principal hoje é a lei sanção, a 14.064 de 2020, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, de detenção e pagamento de multa. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. O Vini quer saber o seguinte: eu sempre oriento meus filhos em respeitar os animais. Estou correto com relação a isso? Corretíssimo.
corretíssimo. Parabéns por você educar seus filhos. O nosso futuro, Marcos, passa pela educação das nossas crianças. Eu digo que o Brasil investe pouco em educação. As crianças, por exemplo, agora, essa questão de fortalecendo Patinhas, né, do colégio aqui, CDS, é brilhante o trabalho. Quem puder ajudar aí doando ração, que vai ser destinada para a Capam, vai fazer um brilhante trabalho. Isso aí está educando as crianças, está educando as nossas crianças, que é importante estar apoiando a causa animal, é importante estar alimentando esses animais, é importante estar protegendo, porque daqui a uns dias, Marcos, essas nossas crianças de hoje, elas serão os políticos de amanhã, serão os veterinários de amanhã, serão os professores de amanhã, serão os profissionais de amanhã. E se eles na base tiveram uma boa conscientização, uma boa orientação com a causa animal, consequentemente isso vai prosperar e perpetuar, fazendo com que as políticas públicas, as políticas sociais, elas sejam voltadas para a proteção animal. Ouvindo pergunta aqui, a vida, eu não sei se ele não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação que ele não colocou ponto de interrogação. A vida de um animal vale mais do que de um ser humano? Vamos partir do princípio que seja uma pergunta, então. Particularmente falando, certo? Eu estou falando aqui agora como pessoa. Do mesmo jeito que eu lhe disse que eu não fugia, eu não fujo de pergunta. A minha resposta é: entre um animal, certo? E o ser humano, aí a questão pessoal e particular minha, certo? É que os dois têm direito à vida, Marcos. Os dois têm direito à vida. Porém, eu profissionalmente falando, eu pego isso todo dia. Por exemplo, a gente encontra um animal que está com leishmaniose, com calazar, tá? E esse animal com calazar é uma zoonose, é uma doença dos animais que passa para o ser humano. Se ele foi diagnosticado com 2 exames laboratoriais diferentes, se ele foi diagnosticado com leishmaniose, se ele tem sintomatologia e não tem condições de ser tratado, eu, particularmente profissional, faço eutanásia. A lei me permite, eu estou optando entre o ser humano e o animal. Então eu fiz a opção por, infelizmente, fazer a eutanásia desse animal. Por quê? Porque ele é um hospedeiro, provável transmissor, através do flebótomo, e vai colocar a vida do ser humano em risco. Então, nessa situação, a opção está sendo proteger o ser humano. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Vamos lá, trazer aqui a sua participação, doutor Robson. Uma gatinha pariu em uma casa que está em construção. Com isso eu percebi que ela não estava indo dar de mamar aos filhotinhos. Então eu e a minha menina estávamos cuidando dos filhotinhos. Comprei uma fórmula para dar a eles e em uma seringa. Já faziam 5 dias essa minha rotina, mas a reforma da casa voltou e ontem, quando eu cheguei lá, os gatinhos estavam mortos. Questionei as pessoas que lá estavam, mas não souberam me informar, e mais dizendo que não tinham percebido os gatinhos lá. Nesse caso, posso fazer uma denúncia anônima? Olha, fica muito difícil. Você vai, juridicamente falando, você não vai encontrar amparo para acusar ninguém por uma morte de um filhote que não estava sendo aí amamentado pela mãe, né? Porque eles podem ter morrido de diversas causas. Para você ter uma acusação fundamentada, você teria de ter um laudo de necrópsia desses animais, aí nesse laudo de necrópsia dizer se eles foram agredidos e dizer se ele sofreu traumatismo craniano, mas acusar nessas situações que ele morreu, eles podem ter morrido de diversas causas. Então, juridicamente falando, você não vai ter um amparo legal e, consequentemente, vai ficar infundada perante a autoridade policial e perante a justiça essa acusação. Eu, particularmente, se você quiser levar isso para frente, é um direito que assiste a qualquer cidadão. Mas, já adiantando que juridicamente você não vai ter um amparo legal.